Olá, e hoje a gente começa mais um Dança Sem Filtro e o assunto de hoje é Jome, os Jogos da Melhor Idade. Para falar sobre isso, nós trouxemos a professora Carmen Lúcia Leme de Lima e ela vai contar um pouco mais de como funciona e quais são as vantagens, as desvantagens, o que acontece. Então, Carmen, bem-vinda, se apresente. É, Bom dia, eu sou a professora Carmen, sou especialista em dança, com DRT em dança de salão e tenho mestrado em ciências do envelhecimento. E também sou professora da pós-graduação da Unisanta, com a disciplina de dança criativa, e também sou árbitra de dança e coreografia nos Jogos da Melhor Idade. Portanto, estamos aqui nesse momento para falar sobre esses jogos. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria saber é o que são os Jogos da Melhor Idade. Conta um pouquinho dessa história, da onde surgiu, porque eu já ouço falar faz tempo, mas tinha outro nome. É verdade. Na história do Jome, né, lá para 1994, chamava Cara e Coroa. E logo depois mudou para Jogos Regionais do Idoso, né? E, por uma questão política, numa última gestão, o nome passou a ser Jogos da Melhor Idade, entendeu? Esses jogos, eles são jogos para as pessoas idosas, né? E que envolve 8 regiões de São Paulo, né? Tem as eliminatórias das 8 regiões e depois vem a final, em 14 modalidades, e nós temos cerca de 3 mil, aproximadamente 3 mil atletas por região. Aí, você está falando de São Paulo, Estado. São Paulo, Estado. As 8 regiões do Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. E a final é sempre na cidade de São Paulo? Não, então, vamos lá. É uma questão política, né? Então, as prefeituras, elas são convidadas e aí elas se propõem, alguma prefeitura, né, com os interesses próprios, a sediar a final. Entendi. Então, cada final é no lugar e as regiões também. Gera em cima da própria questão de condições de organização, claro, alojamento, alimentação. Porque a região que cedia, ela é obrigada a dar alimentação e alojamento para todos os participantes. Nossa, não é pouco, né? Não. Então, é bastante. E aí, bom, os Jogos da Melhor Idade, a gente está aqui para falar de dança, mas Sim. eu queria saber se só tem dança, todo lugar tem dança, ou tem outras modalidades, como funciona? Então, eu esqueci de falar que também no meu mestrado em ciências do envelhecimento é sobre os Jogos da Melhor Idade. Ah, então entendeu? já a gente vai falar do mestrado. Então, eu fiz pesquisas, né, para enriquecer a minha dissertação. Então, uma das pesquisas que eu fiz, que veio de uma curiosidade minha, é se tinha outros lugares que tinham jogos também. E aí eu procurei fazer a pesquisa dentro de duas regiões, Sudeste e Sul, porque claro que não dava para fazer do Brasil inteiro uma pesquisa. Então, eu consegui um retorno bacana. Então, no de São Paulo, né, que foi a primeira pesquisa, são 14 modalidades. E relacionados à dança, tem coreografia e dança de salão. E temos o Espírito Santo, é dança de salão e coreografia também. Tem, acho que Paraná são só esportes de salão, tipo dama, né? E também esportes vôlei adaptado e outros esportes. E temos também Santa Catarina, tem assim muita dança. Tem dança popular, dança de salão, dança coreográfica e entre outros, né? Dos 6, né, que eu consegui uma resposta para... E o de São Paulo foi, segundo a coordenadora agora diretora, a professora Glícia, foi o que orientou
né? Porque foi o primeiro a trabalhar com esse tipo de jogos. E ele que orientou esses outros estados. Ah, entendeu? já foi como um projeto piloto que sim, serviu já fazia de inspiração. tempo que tinha. Então, porque são mais jovens, né? Esses jogos que tem lá. E uma curiosidade, você sabe dizer se no Rio Grande do Sul também tem competição de dança gauchesca dentro dos jogos? Não sei. Eu vou até dar uma olhadinha aqui na minha... É só curiosidade, porque o nosso último podcast foi... O que tem? A dança. Geral. Então, é dança Aberto. E a outra atividade é atividade de expressão corporal. Curioso. Entendeu? Bom, então, dentro da aí- dança, pode ser que tenha todas, né? Vale um outro podcast. Acredito que sim. É. Ai, ai. Bom, então tá. Então, vamos falar agora daqui, né? Você falou que tem duas categorias, coreografia e dança de salão. São modalidades. Modalidades. É. E essas modalidades, então, você falou também que tem as categorias, divisão de idade? Idade. Ah. Idade. E a cada modalidade tem uma divisão, né? Então, tem modalidades que tem duas categorias, tem umas que tem separado feminino, modalidade masculina. Então, tem vôlei feminino, vôlei masculino. Tá. E a coreografia e dança de salão, eles consideram mista. Então, tem tanto o homem quanto a mulher. na Então, vamos participação. lá. Na dança de salão, eu tenho divisões só de idade? Idade. São 3 categorias, A, B, C, de 60 a 69 a B de 70 a 79 e a C 80 em diante. E a C, tá crescendo? E a C está crescendo. Eu fiquei impressionada nessa última final, que chegava a ter 6 casais, alguma coisa parecida. Não tinha casais nas regiões que passavam, né? Uhum. E aí, essa final tinham 14 participantes na final. E a tendência é crescer mesmo, É crescer né? mesmo, porque agora o pessoal está trabalhando um pouco melhor no envelhecimento saudável, né? Entendi. Então, vamos lá. Vamos falar das danças. Falando da competição da dança de salão. É improviso? Tá. É lógico que eu imagino que as pessoas vão preparadas. Preparadas com alguma coreografia, né? Com do movimento, porque assim, a música é a mesma música para todas as regiões. Certo. Né? E assim, são danças diferentes em cada categoria. A gente procura colocar umas danças que podem ser um pouco mais rápidas, né? Os mais novos, e um pouco mais lenta né? em relação a estilos. Quantas danças são? São 2. Anteriormente eram 3, agora são 2. Então, Tá. E a cada 2 anos muda. E eles fazem parte da escolha, os participantes. Entendi. Então, quer dizer, na primeira, na categoria A, que são os mais novos. Tango e samba foi essa... É escolhido, conversado, acertado. Escolhido entre todas as regiões. Tango e samba. E a B? É valsa e samba. Valsa e samba. E a C? É valsa e bolero. A A valsa do B é mais rápida que a valsa do C. do C. Entendeu? Tá. E agora a gente já tem a coisa que ficou mais ou menos igual. A A agora vai ser forró e samba, a B forró e samba também, e a C continua bolero e valsa. Entendi. E mais uma pergunta, porque assim, comparando com a dança esportiva, a gente tem duração das músicas determinada. Sim. E lógico que as que cansam mais, elas vão ser mais curtas. Sim. E tem também o elemento surpresa, que tudo bem, eu sei que é samba, mas eu não sei qual samba vai tocar na hora. Sim. Isso funciona assim também? Sim. Então, são 2 minutos aproximadamente as músicas. Razoável, né? Mesmo assim, pode Então, cansar. mas é assim, toca samba. Tá. Se você quiser dançar o samba pagode, um samba liso ou um samba na feira, tudo bem que Qualquer os samba. árbitros vão estar olhando para a característica do estilo que ele escolheu Tá. dentro do samba. Tem flexibilidade. Mas, por exemplo, não pode se fazer passo que é de outro estilo dentro do samba. Sim, se chegar um salceiro lá, dançando então, por salsa exemplo, dentro do samba e tentando adaptar, vai chamar atenção negativamente. Sim, uma característica que é legal. Um exemplo, tinha uma época que foi Fox e eles dançavam tchá-tchá-tchá. Faziam aquela misturinha, né, que tem aquele passinho do tchá-tchá-tchá. Que é comum nos bailes. Sim. E aí era despontuado, né? Porque não estava na característica do Claro. ritmo, entendeu? Entendi. Então, é dessa forma que Entendi. funciona. E aí,
Ah, e a outra pergunta que eu fiz é em relação à música. Eles sabem antecipadamente, por Não. exemplo, vai ser Por Una Cabeça que vai tocar, eles sabem? Não sabe nada. Isso é legal E também, muda né? por ano. Isso é interessante, eu É, gosto disso, é. porque também, de novo, tem que ter um pouco de criatividade, de adaptabilidade, não é Sim. aquela coisa de chegar com uma decoreba, né? Eu até orientei um casal essa vez, que eles dançavam muito rápido. Aí eu falei para eles que, depois do campeonato acabou, né? Que eles tinham... E ele falou, mas a gente treina assim. Eu falei, então, aí falei pro coreógrafo, né? Vocês têm que tentar dançar a mesma coreografia e músicas de andamento diferentes. Porque na hora pra você treinar. vai identificar, aí você vai conseguir dançar dentro Sim. do ritmo adequado. É uma forma de treinar, mas na verdade nós sabemos que o bom bailarino ele não precisa estar grudado numa coreografia. Ele tem que ter. E não pode ficar grudado, não dá para ficar, porque Não dá. é a música que tem que Sim. ter passos. Sim. Sequenciazinhas. Pequenas sequências de 3, 4 passos no treinadas máximo. Até porque, numa competição, você tem interferência. Às vezes entra um casal, esbarra, não tem espaço. Você... É uma inteligência Sim, do verdade. movimento. É verdade, é verdade, é uma logística mesmo. Então, por exemplo, né, na avaliação, é um pouco diferente da dança esportiva, né? Que também tem critérios, a dança esportiva, né? Mas vai por classificação, né? E lá não, é por notas, de 0 a 10, e são 5 critérios, entendeu? Entre eles tem sincronismo, tem passos versicados, expressão, criatividade e ritmo. Uhum. São esses. Então, cada árbitro vai dar nota de 0 a 10 para esses critérios, o seu critério. Quantos árbitros são? 5 critérios, 5 árbitros. Ah, cada árbitro um critério. Cuida de um critério. Isso é interessante também, porque ele tem tranquilidade de verificar cada casal. E ele fica... E é que nem a dança esportiva, né? Todo mundo dançando com número... Ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ficar caçando, né, os candidatos, né, para ver o número, tentar entender o número e ver a participação dele como foi, né? Olha, aqui eu faço um adendo, sabe? É muito importante entender que uma competição de dança, ela tem o papel de fazer um comparativo. Então, se eu tenho 6 casais dançando ao mesmo tempo, eu tenho condições de comparar e ver qual é o melhor. Não tem importância se são 6 casais iniciantes. Eu vou tirar dali, eu árbitro, o melhor desses 6. Então, quando me perguntam a respeito de competições na TV, realmente eu entendo como uma limitação dançar um de cada vez. Porque eu tenho que dar nota ao primeiro casal, antes mesmo de saber como que os próximos vão dançar. Então, eu não tenho uma referência comparativa para ser justa. Então, isso é muito difícil. Eu considero esse sistema muito mais justo. É só tem uma diferença entre um e o outro, né? Eu acho que a dança de salão, tipo da TV, né? Ela segue mais ou menos o critério do cenário, né, do tango, né, que é uma coreografia de cada um. Mas, de qualquer forma, eu acho que deveriam ter mais cuidado mesmo, principalmente com o primeiro casal, que eles sempre falam. É prejudicado. Eu não vou dar 10 porque eu não vi os outros casais ainda. Escuta, você está julgando aquele casal. Então, exatamente. Mas isso eles usam. Eu já ouvi bem essa... Eles usam isso de justificativa para não prejudicar o próximo, para poder... Porque se eles derem 10, o próximo, se for melhor, eles não vão poder dar 11. Então, é uma lógica, mas, na verdade, eu não sei se você vai concordar comigo, eu acho que é um problema de regulamento, né? Qual que é o regulamento? O que eu tenho que buscar? Como que eu tenho que dar nota? E o árbitro tem que ter tranquilidade para saber que está sendo justo. E na TV já começa invertido. Porque você não tem tranquilidade, você não tem regulamento. Sim. Que eu já perguntei, quais são os critérios? Não tem critérios. Então, fica muito já começa aberto. limitado.
E outra coisa que também que eu tenho que falar, porque aqui é dança sem filtro mesmo, né? É que, claro, né, como nas Olimpíadas mesmo, a gente vê principalmente modalidades que têm notas, que tem muita gente imparcial. Sim. Parcial, aliás. Muita gente parcial. Aham. Até digo, muita gente sugestionada a dar nota para tal equipe, né? A gente vê muito isso, né? 6 histórias cabeludas de esportes lá nas Olimpíadas. Sim. E não podemos fugir disso. Então, a gente sabe Sim. que na dança esportiva tem isso também. Sim. E na dança de salão do Jome também tem isso, entendeu? Sim, e é incrível porque é que nem política, né, Carmen? Sim. A gente tem um código de conduta que a gente tem que seguir, a gente tem um código de ética que a gente tem que seguir e a gente tem regulamento. Então, Sim. tudo isso a gente sabe, na dança esportiva tem mais de 100 anos, a gente sabe que é para garantir Sim. transparência e justiça. Sim. Mesmo assim, o ser humano é corruptível. Sim. Então, por isso que é interessante ter mais categorias e cada um tá vendo uma coisa, entendeu? Sim. Que diminui Sim. a chance. Exatamente. Apesar que há possibilidades, né? Mas em relação a isso, a gente também fala que na arbitragem, quanto mais árbitros, mais se dilui uma pessoa, vamos dizer, desonesta, parcial, Sim. com más intenções. Quer dizer, isso não pode acontecer. Dentro do código de conduta, já tem muita coisa que protege. Por exemplo, eu não posso julgar os meus conhecidos ou os meus alunos, e aí vai. Inclusive, eles pedem para a arbitragem não julgar na sua região, porque temos árbitros de todo o estado. É isso. Mas a questão é muito complicada, entendeu? Ser humano. É ser humano mesmo, e a gente tenta de toda forma. Qual é a característica que eu tenho? Lá tem cidade 15, tal cidade. Eu não quero saber qual é a cidade, eu vou pelo número. Claro. Porque eu não sei quem é a cidade. Como a dança esportiva faz. Aí, Você transforma em número para ser isento. Mas eles falam. Eles falam. Não, vem escrito no seu papel. Entendi. E eles falam também. Falar tudo bem que você esquece. Tá. Mas está escrito no papel, eu acho que é meio complicado. Aí que dá uma... Aí, inclusive, as pessoas, quando vão discutir alguma nota, eles falam assim, cidade tal. Aí eu falo, eu não sei qual é a cidade, qual é o número? Entendeu? Porque Claro. eu faço questão de não saber qual é a cidade. Claro. Entendeu? Isso me ajuda a ser imparcial, mas sem sombra de dúvidas. talvez as pessoas não saibam, mas por que os casais levam números? Para você não saber o nome, Sim. para você não tratar como uma pessoa conhecida Sim. ou desconhecida. Sim. E eu também vejo isso muito nas competições de dança de salão não esportivas. Sim. Fulano de tal vai entrar agora. Que é de Fulano tal lugar. Tá bom. Ele provavelmente vai ser o campeão. Gente, entre jurados, a gente não pode falar sim. isso. Eu fui árbitra nacional de ginástica rítmica também, e tinha alguns estados na arbitragem que falava assim, mas essa fulana é de tal clube, de tal cidade, ela é campeã. Tá, mas ela não foi campeã agora. Não, ou como falar assim, né? Olha, é do clube tal, portanto vai ganhar. Vai ganhar, e ela já ganhou não sei aonde, né? Isso aconteceu recentemente numa competição de remo na USP, que o Corinthians chegou com barcos muito avançados, com muito mais estrutura que todo mundo. Então, os próprios competidores já falaram, gente, não dá para comparar. Começa já com o barco, com a estrutura, com a condição de treino. Eles vão ganhar tudo. Não vão, e não ganharam tudo. Sim. Mas é isso. Essa predisposição de já querer prever o que vai acontecer. E, na verdade, que a competição, o mais legal da competição é a surpresa, é o inesperado. Verdade. Uma pessoa pode ter branco, né? Pode paralisar, e o preferido pode paralisar. Alguma coisa pode acontecer de diferente. E é isso que é bonito. E o árbitro tem que estar preparado para isso. Sim. Essa é a questão. Eu até queria sugerir, quando eu arbitrava o Jome, de colocar só o número para nós. Não tem que ter nome e nem cidade, claro, porque já é muito mais facilita, neutro. Facilita, Sim, né? E outra questão, que sempre me irritou na TV.
Porque fica aquela coisa, né? Ah, a gente já sabe que é favorito, a gente já sabe que é melhor. Então, gente, nem dança, porque eu já sei. Não precisa competir. Sabe? Exatamente. E a partir desse pensamento, você passa a não precisar da competição, porque você já sabe tudo. É verdade. Então, a gente tem que inverter isso e entender que existem questões inesperadas, que aquele cara que não é o preferido pode surpreender. Sim. E é isso que é lindo. Porque vem novas pessoas, né? Então, você vai ver novos trabalhos. Claro. E outra coisa, aconteceu. você foi árbitro há anos. Você sabe que o papel do árbitro é não se influenciar. Sim. Né? Seja pelo público que está lá, que levaram a claque. Não tem nada a ver. A gente tem que ficar firme em procurar o melhor no momento. No momento. E isso muitas vezes é irritante, né? Porque assim, às vezes eu julguei, muitas vezes foi na TV. Eu talvez me sentia mais tensa do que dançando. Sim, mas de todas as coisas que eu fui ginasta, dançarina, técnica, coreógrafa, árbitra nessas duas modalidades, né? Dança salão e ginástica rítmica. Que me deixava mais nervosa. É o mais tenso, porque é muita responsabilidade. E você julgar o trabalho do outro. Exatamente, você ser injusto. Foi que nem a história do breaking, daquela doida, né, da Austrália, que dançou fazendo qualquer coisa, que me revoltou, e gravei até um comentário. Um vídeo falando disso, que eu falo, olha, não dá para ficar quieto, porque tem gente que treinou, que apostou tudo da vida, que deixou de comer, que usou o pouco dinheiro que tinha investindo num treinamento e não conseguiu a vaga. E uma das treinadoras chegou a conversar comigo falando assim, olha, eu me preocupo, porque eu acho que vai ter gente capaz de se suicidar. Não, e essa candidata era a técnica também. Ela é a responsável técnica pela cidade dela, pelo país dela. E ela estava competindo. Tá? Tudo bem, porque ela foi campeã na Austrália, né? Acho que ela é da Austrália. E ela foi campeã lá, sim. Entendeu? Então, eu acredito, né? Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acredito que a gente ficou meio chocado porque foi em relação ao tipo de dança, ao tipo de modalidade. Porque a gente vê na natação aqueles que são os últimos que chegar e espera chegar, porque foi o continente, vaga por continente. Não, então, sim. Deve ter sido vaga de continente. E na natação, teve uma história muito bonita que no país daquele competidor não tinha nem piscina para ele treinar e ele foi representar o país. Você não quer parar? Não, eu não quero parar. Eu vou chegar até o fim porque eu estou representando o meu país. Então, isso é lindo. Então, mas agora, em relação a continente. Sim. Por então, isso que... em relação à vaga, ok. Porque eu entendo que a decisão dela estar lá passa por N instâncias. Associações, federações, Comitê Olímpico. Então, é um problema mais dessa instância. Mas ela podia parece que, sei lá, parecia como se fosse uma revolta dela. Exatamente. Ela parece que ela se colocou como uma ativista e porque ela fazia estudos, porque é PhD em ciências urbanas. Não vamos misturar as coisas. Não podemos misturar as coisas. A vaga é para a pessoa mostrar... E a característica da modalidade tem que ser cumprida. Exatamente, e ela não cumpriu. Exatamente. Então, enfim, foi um ponto... questionável, né? É muito lamentável, na minha opinião, já que é dança sem filtro, falemos. Vamos fazer, né? Valeu. Bom, mas vamos lá. Vamos para o teu mestrado? Conta um pouquinho como que foi em relação... Você trouxe no teu mestrado essa estrutura do JOME, foi isso? Sim, foi. Eu sempre quis fazer mestrado, né? Mas quando eu era professora de graduação, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite, não tinha espaço nenhum. Então, depois que eu me aposentei, eu falei, agora eu vou fazer mestrado. E caiu justamente na pandemia, né? Então, eu fiz mais online do que presencial. E aí, eu procurei ver o que eu posso falar, né? E aí, um dos assuntos seria o JOME, né? Pelo diferencial, né? De um campeonato de pessoas idosas, né? Na dança de salão, mas enquanto campeonato mesmo. Então, eu sempre quis mostrar com esse meu trabalho a
a importância da pessoa idosa enquanto atleta, entendeu? Que é um diferencial nesse envelhecimento ativo, que a gente vê muita coisa assim. Vamos fazer atividade física para ter saúde. Sim. E eu queria mostrar que não vamos ter saúde para ter um envelhecimento saudável. Você inverteu. Inverteu. Que eu acho que deveria ser invertido. Entendeu? Mas eu gosto muito disso, porque agora eu lembrei das Paralimpíadas, fazendo um paralelo. E me incomoda realmente, porque uma coisa é você ver a condição da pessoa idosa ou da pessoa com deficiência que precisa de ajuda para a saúde. Isso é um objetivo. Sim. Outro objetivo é a competição. Sim, que é outro mundo. Outro assunto. Mas para a pessoa saudável, é a mesma coisa. Sim. Eu tenho um objetivo educacional, Sim, ou a eu mesma tenho um coisa. objetivo para a saúde, ou eu tenho objetivo de alto rendimento, que tá bom, é 1% da população, mas é diferente. Sim. Aham. E aí, você fez, então, esse paralelo. Esse paralelo. Então, assim, entre todos os alunos, sempre tinha, né? Que sarcopenia, né? Que a pessoa vai perdendo todo o músculo, Força não sei da o quê. musculatura. Osteopenia, problema mental. Então, precisamos... Né? Faz uma classificação? Ó, a pessoa tem. Entendeu? Certo. Tem sarcopenia, tem osteopenia, tem. Ela tem. Vamos fazer tudo para ela ter um envelhecimento saudável. Vamos fazer uma atividade física. Não. Vamos fazer uma atividade física para termos saúde, tá? E não termos essa doença. Evitarmos Certo. de alguma forma. Começa aos 30 anos, então. Sim, claro, né? A partir do envelhecimento. Diz que depois dos 25 a gente já está envelhecendo. Sim, né? é só queda. É só queda. E, então, quando eu participo há 14 anos desse evento, eu me apaixonei pelo evento, entendeu? É apaixonante. Você vai... tem uma curiosidade que a gente dá um workshop de manhã, Sei. que não seja de dança de salão. Então, a gente dá dança circular, dança criativa, de Sim. ritmos, coisa para... Acesso para outras... Fazer essa atividade. E depois vem o campeonato. Depois do campeonato vem o baile. Esse baile agrega todos os participantes. Então, aí o foco é social. Social. E aí todo mundo vai no campeonato de dança de salão. E geralmente é quase final também. Aí o que acontece? Todo mundo, coordenação, prefeito, todo mundo que você pode imaginar, tanto da comunidade quanto da própria competição. Todo mundo fala. Então, é uma curiosidade interessante. Todo mundo gosta muito da dança de salão. Então, tem um baile. Então, diversas vezes eu fui no baile. 3 horas da manhã, estou já sentada com a perna na cadeira. Aí vem uma senhorinha e fala: ai, tchau, querida. Pessoas idosas são muito carinhosas. Uhum. É um diferencial de campeonato, nesse caso também. Eu vou embora, né? Aí eu falei, nossa, eu com o pé na cadeira, já falei, nossa, ela tá cansada. É porque amanhã eu corro 1.200 metros, eu não sei que hora da manhã. Eu falei, ok, entendeu? Sim, a pessoa idosa ativa É dá de impressionante. 10 a 0 na gente. Eu morro de vergonha, porque nos bailes eles aguentam muito mais que a gente. Mas as pessoas sempre acham, porque quando fala atleta, foi atleta a vida inteira. Não. Teve gente que foi atleta? Tem gente que foi atleta de outra modalidade e está competindo no dança de salão. Sim. Tem vários tipos de pessoas, entendeu? Então, são curiosidades. Outra curiosidade também é que eu fiquei sabendo por uma locutora que estava numa modalidade do lado de onde eu ficava alojado, que também falou, parabéns hoje para o senhor João, 99 anos, participando da corrida. Gente, aumentou a idade. Desde os 14 anos que eu estou, aumentou. Tem muita gente acima de 90, não é mais acima de 80, categoria C. Poderia fazer a categoria D. Isso é muito bom. Então, muito interessante. Então, eles são muito vibrantes, muito interessados. E a minha pesquisa foi com narrativas desses de idosos que participavam. Entendeu? Então, é até interessante que no regulamento eles falam que é para saúde, bem-estar, autoestima. Mas tem um adendo num documento de uma pesquisa que fala que o coordenador fala que é para tudo isso.
Mas vale que é uma competição. Eles querem ganhar. Todo mundo ganha medalha de participação, mas tem as 3 medalhinhas lá e os troféus. Sim. Entendeu? Isso é muito interessante. De novo, passa pelas Paralimpíadas, sim. que não são coitadinhos, não estão superando. Eles são atletas e estão correndo que nem loucos. O máximo da pessoa. Coisas que eles fazem que a gente não faria. Sim, e superação é só de recorde, né? Não tem essa. É verdade. Não tô brincando. É verdade. Eu acho que no caso das pessoas idosas também é a mesma coisa, né? Valendo, né, que na dança deficientes, né? Pessoas deficientes, e eles falam muito do capacitismo, né? Que seria, porque são deficientes. Não é esse momento, eles são muito mais, eles têm muito mais características importantes, brilhantes. Sim. E no caso das pessoas idosas seria o etarismo, né? Também, né? Que hoje em dia é muito maior, porque o pessoal não acompanha, né? Nós temos um pouquinho de mais fraca essa questão de família, o que veio da avó, né? Não tem muito isso mais. Então tem essa valorização da pessoa idosa, então, né? Então tem um crescente de etarismo muito grande. E aí quando eu falava para os meus alunos na faculdade dos jogos, eles ficavam impressionados, porque eles dançavam, faziam aula de dança, dançavam um pouquinho, eles já estavam morrendo, entendeu? E eu falava, gente, eu vou para o campeonato dos idosos, os caras estão lá, entendeu? A 1000 no baile de madrugada. 4 horas seguidas, sem parar, sem sentar. Entendeu? Então, valorizar essas pessoas idosas, porque os nossos idosos de agora são diferentes dos idosos de antigamente, entendeu? Fora que nós temos uma medicina muito mais avançada. Tecnologicamente, a gente tem um suporte muito melhor em todos os aspectos, né? Sim. Então, isso ajuda, é claro, ajuda as pessoas. E agora também, estamos tendo bastante eventos sobre envelhecimento ativo, envelhecimento saudável. Então, tá tendo tudo um caminho mais avançado, né? Lógico, quer dizer, mas pensando em um envelhecimento saudável, tem que pensar antes. Então, que é o que você começou falando, pensar em fazer exercício para não ter doenças, para não falar em doenças. Sim. E também... outro podcast que a gente fez, que a gente estava falando sobre educação física, que é exatamente isso. Quando a pessoa tem um problema, ela pensa primeiro em procurar o médico. Sim. E é exatamente essa lógica. Não, primeiro eu vou pensar em saúde. Sim. Em cuidar, em melhorar aí todas as minhas capacidades, tudo que eu puder fazer sem o médico. Gratidão, médicos. Nós somos muito gratos. Claro, mas, verdade. não é? Mas, assim, eu prefiro não precisar deles. E parece, né? Porque a gente vê que não é muito real, que é uma lógica, né? Vamos ter saúde para... Entendeu? Sim. Então, E o caminho, muitas vezes, é inverso. A pessoa prefere ir na farmácia, comprar o remédio... Sim. Para resolver o problema dela. E é imediatista. É o mesmo caso, assim, parecido, né? Entre a educação física e a fisioterapia. A educação física é o tratar antes. E a fisioterapia é o tratar já ou depois, já com problema, né? Então... Olha, agora eu vou até fazer uma pausa, Carmen, porque veja, o que a Carmen falou é muito importante. A educação física trata mais da promoção de saúde, que vem antes de qualquer doença. A fisioterapia já vai pensar numa prevenção e numa reabilitação, um momento depois. Outra coisa que a gente está falando aqui, que eu queria ressaltar. Os termos corretos é pessoa idosa e não mais idoso. É mais correto a gente falar assim. E pessoas com deficiência, ao invés de deficiente, pessoas com portadores de necessidades especiais. Lembra disso? É verdade. Não se usa mais. Então, é importante a gente estar atento, quem é da área, usar os termos corretos. Mais um termo que a Carmen falou. Capacitismo e etarismo. Quer explicar, Carmen?
Então, o capacitismo ele foi um termo criado para as pessoas com deficiência, né? Então, eles até falam, não existe esse termo, né? Então, ele foi um termo direcionado para as pessoas com deficiências, né? Por quê? O que é o capacitismo? É quando você desrespeita, vai contra a tudo aquilo que eles têm. É como se o que eles tivessem é tudo porque é doente, porque... E não é, entendeu? Eles têm um brilhantismo naquilo que eles fazem. Sim. E o etarismo também é um termo criado para pessoas idosas, né? Para o envelhecimento. Ele sempre baseado, esses nomes, eu posso dizer mais, é claro, em relação ao envelhecimento, no Estatuto das Pessoas Idosas. Então, antigamente, só pelo nome, chamava Estatuto do Idoso. Agora chama Estatuto das Pessoas Idosas. Olha, então, mudou até o nome do Estatuto. A teoria. Então, o que eu acho de tudo isso é que a pessoa tem que ter cultura, né? Vamos combinar que muita gente hoje em dia, principalmente jovens, faz falta a cultura, o lado histórico, que nem a gente falou no outro podcast. Fundamentação. Então, tem que ter isso. Aí, o que tem? Você viu alguma coisa só? Nós temos o Google. Vai lá, procura saber como que fala mesmo, antes de você apresentar uma teoria, e aí você está totalmente fora da teoria, entendeu? Sim. Então, isso vai ser constrangedor para quem está falando. Sim. Então, é pesquisar mesmo, né? E realmente ofende, né? Então, falas capacitistas, falas etaristas estão ofendendo, estão desprezando. E é isso que se deve evitar, porque é uma falta de conhecimento a respeito é que não tem muito, dos dois nichos, né? Sim. Então, mais cuidado. Mais cuidado. É isso. Muito bem. Carmen, mais alguma coisa que você gostaria de falar? Eu vou falar um pouquinho que, além desses jogos da melhor idade, nós temos em São Paulo algumas ações políticas públicas da dança também, né? Então, nós temos o Vem Dançar, o Instituto Melhor Idade e o Festival de Dança em Ação. Você sabe que eu participei, o Vem Dançar, eu organizei uns 2 anos. Que legal. Junto à Secretaria Municipal de Esportes. Porque aqui nós temos trabalho municipal e estadual. Aí, o que acontece? Só que aí temos dança de salão, temos dança circular, depende do evento. Tem evento que é só um baile, entendeu? Tem eventos que têm situações de atividades diferenciadas de dança circular, outros tipos de danças urbanas está tendo bastante também. Sim, a tendência é crescer. A tendência é crescer. Inclusive, vale a pena falar que que eu vou entrar daqui a pouco para falar da modalidade de coreografia, que tem muita dança urbana. É? E aí tem o pessoal que faz todas aquelas evoluções no chão, entendeu? Geralmente homens. No breaking? No breaking. Não acredito. É verdade. E você fica assim, Não, você fica o tempo todo, né? E aí... E aí a fala etarista. Que gracinha, que bonitinho. É verdade. Não, façam isso. Então, entrando nessa modalidade da coreografia, é engraçado. A coreografia tem duas categorias. A A, que vai até 69, e a B, que é acima de 60 também, mas que tem que ter pelo menos 3 participantes acima de 70. Tá. E é mista. Entendi. Todas as coreografias são grupais? Grupais. 12 pessoas no mínimo, acho. No máximo. Acho que é no máximo. Legal. 12 no máximo. Mas são grupos grandes. Aí tem coreografia de tudo que você pode imaginar, claro. Mas ótimo. Mas tem muitas regras. E até um tempo atrás, eles não seguiam uma regra que era a principal. Não poderia ter cenário. Só que eles entendiam como o cenário atrás só, né? Sim. E dentro os elementos de adereços, alguns também entram dentro do cenário para eles, porque eles punham lá, depois eles pegavam. E não pode. Na coreografia, você pode ter adereço, mas eles têm que estar na coreografia o tempo todo. Não pode pôr nada no solo, não pode tirar uma saia, jogar e depois pegar. O que eu falava na dança esportiva é que 99% das pessoas não liam o regulamento. Não, problema de regulamento. E isso facilita muito. Porque assim, se no regulamento fala que a dança tem 2 minutos no máximo, não
Não venha com uma música de 2 minutos e 10, sinto muito. Sim. Aí, o que tinha, que acontecia antigamente também? Tem uma cadeirinha que fica o coreógrafo. Aí o coreógrafo vinha com a mesma roupa, o mesmo figurino da pessoa, sentava na cadeirinha e ficava, né? Se ia para lá, ele fazia o movimento também. Aí teve que entrar a regra de proibir. Eles não podem sentar na cadeirinha, mas eles têm que ficar quietos. Ah, não pode induzir. Eles atrapalhavam, né? Porque atrapalha os idosos a montar, né? Sim, e de novo, é desprezar a capacidade do aluno, então, seja a idade que for. Quando a gente vai na coreografia, e aí nós tivemos que dar um curso agora para ter mais arbitragem, porque o regional dobrou. Tipo assim, mesma data, 2 cidades. Então, nós fizemos um curso de arbitragem. Aí a gente explicou o que era o de coreografia e dança de salão para o pessoal. E participou muito o coreógrafo também, né? Porque antes de você apresentar como se arbitrar, você tem que explicar quais são os critérios. O que você quer dos critérios. Claro, e um coreógrafo, bom coreógrafo, ele quer saber. E ele segue. E, claro, você sabe exatamente. Você chega numa regional, você está sentadinho ali, aí você já vê ele chegando com um negócio de índio, aqueles que é compridão, assim, que tem uma flecha em cima, vamos dizer assim. Primeiro que não pode ter flecha nem de papel. Perigoso ainda. Nem de papel. Tá. Aí ele entra com aquele negócio. Aí ele chega e já coloca no chão. Aí você fala... Pronto. Já foi. Já era. Entendeu? Porque perde 2 pontos. Olha, isso é no geral, não é por árbitro. Mas isso é uma coisa irritante na dança. Porque a partir do momento que a dança é competitiva, quem está envolvido, seja o dançarino, o coreógrafo, seja quem for... Tem que ter informação, como no esporte. Sim. É impensável um treinador não conhecer regra. Sim. É impensável um árbitro. Você consegue pensar numa bandeirinha, não saber a regra? Sim. O que ela está fazendo lá? Então, e na dança? As pessoas não estão preparadas. É um absurdo, uma vergonha. Uma vergonha. E aí, o que acontece? O pessoal acaba, público, por exemplo, fala, eles ficaram por último, porque... Aí vem o etarismo. Porque eles não conseguiram. Não, mas foi o coreógrafo que não fez a coreografia certa. Claro. Entendeu? Então, é uma questão sim, muitas técnica. Vezes, ou estratégica. Assim, então, aí o que acontece? Acaba perdendo, né? Claro. Aí eles vêm reclamar, né? Porque tem recurso que entra e tal, não sei o quê, mas nunca passa o recurso, porque eles não leram o regulamento, entendeu? Ai, que tristeza. E tem os critérios, né? Também são 5 critérios. Composição coreográfica, que vê tudo. Espaço, ver se tem níveis, dança no chão, dança não sei o quê, se tem mudanças de grupo, pequenos grupos, se tem um efeito surpresa, uma coisa, né? Então, tirou um lencinho do não sei aonde e começou a dançar. Sim, me surpreenda. Me surpreenda. Aí tem composição coreográfica, tem espaço, tem expressão, tem criatividade e tem... expressão junto com criatividade. Tem ritmo e tem técnica. Então, a pessoa fez tudo que a gente queria. Por exemplo, geralmente eu arbitro composição coreográfica, que envolve mais coisas. Aí, o que acontece? Se tem 12 dançando, 10 fizeram, no meu critério, é válido. Tá ok. No critério técnico, ela está tirando ponto por ponto, porque... É outra coisa. Não tem sincronismo aqui, não sei o que, errou, não fez, tudo, metade não fez, entendeu? Então, às vezes, aí o pessoal fala, né? Mas como que foi uma nota tão alta em composição, em espaço, e baixa tão no baixa? técnico? Porque está vendo outras coisas. A execução. Sim. Entendeu? Então, tem essas questões da coreografia. Mas nesse mundo que se envolve a coreografia. É aí que eu chamo de estratégia. O competidor inteligente, ele tem estratégia. Ele conhece o regulamento, ele se prepara e ele está preparado para convencer todo o árbitro que ele é bom. Sim, que é essa a função, né? Então, mas aí acontece aquilo que aconteceu no breaking. São regiões. Então, a gente fica assim, então tem regiões que são fortíssimas. Só passa 2. O terceiro seria fortíssimo. Fortíssimo aí vem uma ainda. região super fraquinha, que vem 2 números muito fraquinho. E eles estão na final. Entendeu? Mas a regra. É o regulamento. É o regulamento. Ponto. Então,
Ponto. Dá um apertinho assim, Então, dá, mas é um regulamento. Mas o que se faz no exterior, na dança esportiva faz isso. Esse terceiro forte que não entrou, ele dá um jeito de entrar pela região fraca. Então, na dança esportiva, aquele italiano, que os italianos são fortíssimos, ele não consegue alcançar o máximo lá na Itália, ele vai para um país menor da Europa Oriental, casa, não precisa casar, né? Arruma uma parceira, sei lá, da Sérvia. Então, aquele italiano que é muito, muito bom, arruma uma parceira da Sérvia e vai representar a Sérvia. Sim. Porque na parceria é um de cada país. Então, tem essas jogadas de novo. Sim, mas aconteceu isso. Aconteceu. Aconteceu agora. Porque não precisa quem foi classificado na regional... Você classificou para a sua cidade um casal, não aquele casal. Aí aconteceu na final, estar um outro casal. Olha. Aí o pessoal virou e falou, não sei o que, não sei o que. Aí foram ver no regulamento, não está escrito que tem que ser aquele casal. Entendeu? Aí foi um outro casal, da cidade mesmo. E esse casal foi medalhista. Olha, entendeu? mas foi uma jogada. Foi uma jogada. Estratégia. Agora, se o regulamento está errado, vamos corrigir. Sim, aí é outro problema. É verdade, entendeu? Que deveria dar mais uma é adendo. muito divertido, né? É um jogo de xadrez. Sim, mas é verdade, entendeu? Tem que... O pessoal não acredita, né? Porque, como eu falei na outra vez, era a discriminação da dança. Eles não têm ideia o quão robusto, né, são os campeonatos. Entendeu? Sim. É muita técnica, muito conhecimento. Sim. Entendeu? Dentro das modalidades, né? Mas eu fico muito feliz que nós temos a dança nos jogos, entendeu? Nós tivemos um podcast com a Renata Godoy e ela falou justamente da estrutura pública, das políticas públicas. Tem tanta coisa oferecida, tem tanta coisa gratuita para a população e que as pessoas não conhecem. Não conhecem. Então é isso. Eu espero que cresça, que se desenvolva e que apareça bastante, porque são coisas muito legais, bem feitas, bem organizadas e sempre aprimoradas, né, Carmen? Eu acho que falta um pouco de, como é que fala? Propaganda, né? Divulgação. Mídia, divulgação maior. Porque... eu costumo dizer muito isso. Você vai para fora do país, aí você vai no evento cultural daquele país. Aí o evento cultural daquele país é uma dança tal. Aí você fala, maravilhoso, olha, imagina que no Brasil não tem isso. Tem tudo, todas. São Paulo é o berço de todas. Sim, ainda mais São Paulo. Sim. Então, tem bairros que tem colônias de todas as coreografias, as danças que você assistiu. Sim. No outro país. Sim. Ou seja, não e valoriza... às vezes até mais fiéis, né? Porque Sim. aqui manteve a tradição mais do que no próprio país. Então, aí o próprio povo não valoriza. Sim. Entendeu? Sim. Enquanto os países estão vindo aqui fazendo pesquisa das suas próprias raízes que estão permanecendo aqui. É isso. Então, não é só valorizar o de fora, né? É só. Cara, eu já falei tudo. Estamos encerrando. Eu gostaria de saber se você tem ainda uma palavra final. Acho que foi super coberto, né? Você cumpriu aí cumpri com todas minhas ideias, do que a gente pode apresentar sobre as pessoas idosas e a dança, né? Bom, então, nós chegamos ao final. Hoje o recado foi a respeito das pessoas idosas, dos Jogos da Melhor Idade. Carmen, muito obrigada pela sua presença. Acho que você foi, assim... pontual. Exemplar, trouxe tudo, foram muitas informações importantes. Espero que as pessoas aproveitem. O que eu acho também, muito obrigado pela oportunidade, mas que realmente as pessoas procurem ter mais conhecimento sobre algumas características, tanto da parte de saúde social, esportiva, da dança, que vai ajudar a gente a trabalhar uma dança melhor, né?
Sim, e tem muita coisa que a gente vê, assim, muita crítica a respeito da aparelhagem pública e que está muito melhor e que por desconhecimento as pessoas criticam. Fica o recado, procurem, se informem, porque tem muita coisa boa, gente. É isso, Dança Sem Filtro se despede aqui. Muito obrigada.